E aí, nessa expectativa de ir para o nosso terreno, abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Texto bem conhecido, quando o pessoal faz a travessia do Rio Jordão. Josué, capítulo 3. Na verdade é o 3 e o 4, mas a gente só vai trabalhar o 3, quero trabalhar 3 lições breves, mas o 3 e o 4, que fala desse mover de Deus, desse milagre maravilhoso de Deus na travessia do Jordão. Diz assim a palavra de Deus em Josué, capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Pai, que palavra de esperança, que palavra de confronto, que palavra de conforto, que palavra de encorajamento, para nos mantermos firmes na Tua obra, dependendo da Tua graça, crendo no Teu poder e na Tua direção. Que o Senhor fale aos corações nesse dia tão especial, tanto aqueles que estão aqui na igreja, quanto aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, canais de YouTube e Spotify. Muito obrigado por Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que texto, né? Só a leitura dele
já dá uma alegria, já nos enche de esperança, nos enche de felicidade, nos enche de encorajamento, de entender que Deus, Ele está no controle de nossas vidas e é Ele quem nos dá vitória e nos dá direção para onde seguir, para onde ir, para onde avançar. Peço que você fique com a sua Bíblia aberta. A gente vai trabalhar alguns textos. Mas hoje eu quero trabalhar especificamente sobre o tema Ande por Fé. De tantas coisas que a gente poderia trazer desse texto, eu quero trazer só esse tema, Ande por Fé. Nós estamos praticamente encerrando o ano. A partir do próximo domingo, começa o advento do Natal. Nós vamos focar mais em mensagens focadas no nascimento de Jesus. E essa é uma mensagem agora, a última do mês de novembro, para a gente fazer uma reflexão, literalmente, de como é que nós estamos andando na presença de Deus, obedecendo as promessas de Deus, e o que a gente pode ajustar para o ano que vem. Eu sei que o período de dezembro, muitas pessoas começam a viajar, começam muitas confraternizações. Espero que não marque muitas confraternizações para os domingos, para que nos domingos você possa estar aqui celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Um bom domingo para fazer confraternização é o próximo domingo, que só tem um culto de 9 horas. E aí você faz depois um churrasco, me convida, eu vou com o maior prazer. Amém? Amém? Não, os irmãos não querem me convidar, não. Mas eu vou, viu? Se eu souber, eu vou. Então, queridos, o ano de 2023 praticamente está se findando. E nós podemos sim falar e olhar para trás e olhar também para hoje, perceber que nós temos algo em comum com grandes homens e mulheres do passado. Tanto temos em comum quanto temos de divergência, mas em comum nós podemos ter de crer nas promessas de Deus, que Deus nos convida a andar por fé e não por vista, a perseverar e crer que Deus está no controle das suas promessas e Ele continua nos chamando, afirmando suas palavras para que nós possamos crer nas promessas de Deus. Tem pessoas que passam um ano esperando que Deus direcione suas vidas. Deus mostra a palavra, Deus mostra a direção, o Espírito Santo incomoda, mas as pessoas fecham os corações, endurecem seus serviços e não querem se submeter à palavra de Deus, porque muitas vezes não creem num Deus que está lhes convidando para dar um passo de fé. Mas veja o que é que Josué 21, verso 45, ele diz sobre a palavra de Deus: a palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Lá em Josué 23, 14, eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Lá em 1º livro dos Reis, capítulo 8, verso 56, diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O que é que essa palavra, que nos convida para andar por fé, está dizendo para nós? Olha, quando Deus te chama, quando Deus faz uma promessa, Ele é ligeiro em cumpri-la. Ele não falha em nenhuma de suas promessas. É muito mais fácil nós falharmos na nossa fé, nós falharmos na nossa crença, nós esmorecermos no meio do caminho, mas Deus não falha em nada. E muitas vezes o que falta para nós é tomar posse da graça de Deus para nossas vidas, tomar posse do amor de Deus para nossa vida, tomar posse da promessa de Deus para nossa vida, e você andar
por essa fé. Não como diz o poeta, né? Que mistura todas as fés, diz, anda por fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não, não é essa fé. A fé que eu estou falando aqui é a fé num Deus soberano sobre todas as coisas, e esse Deus, Ele olha para mim e para você, traça um caminho, tem uma proposta, e nós seguimos. Vai haver dificuldades? Vai haver lutas? Mas você vai seguindo. E aí eu quero trazer algumas lições, e algumas exigências, e algumas decisões, e alguns convites que esse texto diz para nós. Andar por fé nos convida, ou nos chama a decisão de seguir a arca. Anota aí, andar por fé é seguir a arca. Verso 3, o que é que diz? Verso 3 diz assim: e deram esta ordem ao povo. Guarda bem esse texto. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e vá no caminho contrário, vá no seu caminho, sigam o quê? A arca, sigam-na. Sigam a arca. A arca do Senhor era o símbolo da presença do Senhor no Antigo Testamento, que guiava o povo de Israel. Geralmente a arca ela era, quando o povo de Israel estava marchando, multidão, milhões de pessoas, muitas vezes a arca estava no meio, mas quando chegou de frente do Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão, para Jericó, Deus mandou que Josué orientasse os levitas a ir 900 metros para frente, sair do meio do povo, ir para frente, para que o povo tivesse uma visão e soubesse a quem seguir. E o povo precisava seguir a arca para poder andar em segurança. Se você olha no Antigo Testamento, em vários momentos, Deus nos convida a sermos seus filhos, seus dependentes, a entender que Ele é aquele que nos segura com sua mão direita. Ele está nos protegendo, Ele está nos encaminhando, está nos direcionando, está abrindo caminho, abrindo portas que nós não temos como abrir. Deus, Ele vai na frente, segue a arca, porque Ele está como uma bússola, olhando o azimuth magnético, dando as coordenadas para que o povo de Deus possa ir e seguir por um lugar seguro, com êxito, passo a passo, caminho a caminho, vitória a vitória. Pastor, o que é andar por fé? Andar por fé é ir onde o Senhor já foi na nossa frente, porque Ele sabe qual é o caminho, Ele sabe quais são os percalços. É o lugar da presença de Deus na nossa vida. Como é que tem sido o seu amor, as Escrituras, o seu amor, a ação do Espírito Santo na nossa vida? Como tem sido o meu e o seu amor, a direção de Deus para a nossa caminhada, para a nossa família, para a nossa empresa, para o nosso trabalho, para o nosso casamento? Deus sim tem direção para tudo isso. Mas a quem estamos seguindo? Para onde estamos andando? Para onde estamos indo? Se Deus está dizendo que Ele é a bússola, siga a arca. Ele é o azimuth magnético, siga a arca. Ele dá as coordenadas, siga a arca. Mas muitas vezes eu e você não quer ouvir a voz de Deus e quer seguir o seu próprio caminho. Seguir a arca, ter fé, andar por fé, fazer o que Ele manda. Tem aquele ditado que os nossos pais diziam para a gente: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda. Josué prepara o povo, olha, prepara a tropa aí, eu quero dar algumas instruções. Deus diz para Josué: olha, eu vou honrar você, você é o líder agora, não é mais Moisés, Moisés está morto, você precisa dizer para esse povo que a arca vai para frente, diga aos levitas. Imagine uma coisa é Josué antes, que estava do lado de Moisés, outra coisa é Josué indo atravessar o Rio Jordão, ele como líder. Não tem mais a sombra do poderoso profeta de Deus Moisés.
Agora está Josué, Caleb, mais alguns, para liderar 1 milhão de pessoas. E Deus disse assim: você vai lá na frente, vai dizer isso, isso e isso, mas põe a arca na frente. O povo precisa de reverência, o povo precisa de método, o povo precisa de direção. Qual é a direção que vocês têm seguido? Qual é a direção que eu tenho seguido? A direção que Deus mandou para Josué foi: siga a arca. Qual é a voz que temos ouvido? Quem tem dado a direção das nossas vidas? Tem uma história muito interessante. Um pastor muito amado, pastor Paulo Solonca, foi pastor da primeira igreja batista em Florianópolis. Quando eu conheci Paulo Solonca e Russell Shedd, mudou completamente minha vida, minha visão ministerial, minha visão de discipulado. Paulo Solonca foi militar, assim como eu fui fuzileiro naval. Paulo Solonca foi militar, mas do exército. E ele disse uma coisa que acontece na caserna militar. Ele disse que no primeiro dia que ele chegou no quartel do exército, um capitão chegou para toda a tropa e disse assim: nunca mais, prestem bem atenção, olhem para mim, nunca mais na vida de vocês vão esquecer a minha voz. Nunca mais. Pastor Paulo Solonca não era pastor ainda, era um jovem, estava começando a vida. Ele disse que pensou assim: que cara petulante, arrogante, só de raiva dele eu vou esquecer a voz dele hoje mesmo. Tudo bem, pastor Paulo Solonca serviu, achou que aquele capitão era um arrogante, serviu o exército, terminou o tempo de servir o exército. 27 anos depois ele é pastor, está lá em São Paulo numa conferência, foi caminhar pela Avenida Paulista, por ali, pelas calçadas gigantes que tem em São Paulo. Aí ele estava andando com a esposa dele, aí escutou uma voz: Solonca! Ele: meia volta! Oh, vem! Aí virou. Aí o capitão chegou perto dele assim: eu não disse, Solonca, que você nunca ia esquecer a minha voz? Queridos irmãos, é interessante porque isso acontece. Se eu ouvir a voz do comando do meu sargento, do quartel, do meu capitão, se eu ouvir no meio da rua, eu vou fazer a mesma coisa. Mas por que nós não fazemos isso para a voz de Deus? Qual é a voz que nós temos ouvido? Às vezes eu tenho ficado triste, eu tenho confessado aqui para algumas pessoas, e abertamente a gente pregou uma série de mensagens aqui sobre falsos profetas, no livro de Tito, discipulado, porque tem pessoas que têm seguido aí influências, mau caráter, gente enganadora, gente que não prega o evangelho, gente que prega mentira, gente que prega ideologia, gente que prega um evangelho para se submeter à sua vontade. Não, esse daqui se encaixa naquilo que eu gosto, então eu vou crer nesse evangelho aqui, desse pastor aqui. Aí daqui a pouco eu me revolto com isso aqui, aí eu estou crendo em outra coisa, tal coisa que é ruim, que não é boa, mas eu gosto disso. Aí tal pastor prega isso, mas não prega o evangelho, e eu vou para isso aqui. E as pessoas estão loucas, ouvindo vozes, ouvindo barulhos, ouvindo direções diversas, e está todo mundo maluco, quando Deus nos convida para ouvir uma voz e dizer: siga a arca. Deus nos convida para ouvir sua palavra. Pastor, como é difícil ouvir a palavra. Meus irmãos, Jesus, Ele nos dá sabedoria para a gente entender a palavra. Não foi à toa que Ele diz lá em João capítulo 14, se vocês me amam, olha o que Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O espírito da mentira, é isso? O espírito
Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Crente, você tem o Espírito Santo. Crente, você sim sabe o que é verdade e o que é mentira. Crente, para de meninice espiritual. Crente, você precisa seguir a arca. Crente, você precisa viver na presença de Deus. É possível. Para com desculpa de ficar numa meninice espiritual, sendo enganado por pessoas mentirosas. E caindo, e caindo, e caindo, porque você quer viver na lama e não quer seguir a arca, não quer andar por fé, não quer andar por amor ao Senhor. Mas pastor, é difícil. Aí o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Veja bem o que Paulo diz. Toda a escritura não é uma parte, como alguns pastores agora, os pastores da modinha, que dizem que Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma heresia antiga, não é heresia nova, é antiga, está só renascendo. Como alguns pastores dizem, não precisa obedecer a palavra de Deus, o importante é o amor. O importante é o amor. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo para a gente seguir a palavra de Deus. E tem hora que é justiça, tem hora que é amor, tem hora que é graça, tem hora que é misericórdia, tem hora que é disciplina. Mas essa turma só quer o amor. A hipergraça, que é outra heresia e está sendo pregada. Já que Jesus morreu na cruz, está todo mundo salvo, todo mundo está salvo, então viva do jeito que você quer. Aí tem crente que acha, poxa, que legal, isso aí, eu gostei disso aí. Paulo diz assim, lá em 2 Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, guarda bem isso, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é útil para a minha vida. Hoje nós não temos mais a arca para seguir. Hoje nós não temos mais um Josué para seguir, mas nós temos uma palavra para obedecer. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia para obedecer a palavra, para obedecer o que o Senhor quer para a nossa vida, não o que falsos profetas, enganadores, sedutores gostam de pregar. Queridos irmãos, sigam a palavra de Deus, a quem você tem seguido, quem você tem ouvido. Andar por fé é seguir a arca. Segundo, andar por fé nos convida, nos chama para a santificação. Verso 5 diz assim, verso 5: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas entre vocês. Nessa segunda exigência, você vê duas situações aqui: ordem, Deus dá uma ordem, santifiquem-se, mas Deus também dá uma promessa: Deus fará maravilhas no meio de vocês, ou seja, Deus fará um milagre. Que milagre era esse? Que milagre foi esse, pastor? Foi abrir o Rio Jordão, para que mais de 1 milhão de pessoas atravessassem. Mas Deus disse: santifiquem-se. Há promessas da nossa vida que serão cumpridas, porque elas são condicionais.
Nós somos salvos pela graça, nós somos santificados pela graça, mas nós precisamos entender que tem coisas na vida da gente que Deus vai ampliando, abençoando, condicionalmente. E para que condicionalmente Deus vá ampliando as promessas dele na nossa vida, ele diz assim: santifiquem-se. Santifiquem-se. Crente precisa sim ser santo. Crente foi chamado sim para ser separado. Crente foi chamado sim para fazer diferença. Esses dias eu vi uma briga, um movimento gospel. Os crentes estão um desespero por causa de uma cantora aí que enlouqueceu e cortou o cabelo, pintou de roxo, sei lá que coisa foi, eu não sei nem quem é. Mas eu vi um crente defendendo: não, olha, perdoe nossos irmãos, perdoe a nossa igreja. Ninguém está aqui para tirar pedra em ninguém, nessa pessoa. Mas para com isso de que a igreja tem que pedir perdão a crente que quer viver no pecado. Para com isso. Você que tem um discurso progressista, diabólico, para dizer: não, está tudo bem, viva sua vidinha aí, pecaminosa, promíscua, mentirosa, achando que está tudo bem, e aí você diz: você precisa perdoar a igreja. Meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus tem lá que pedir perdão a pecador, rapaz. Para com isso. Para com essa hipocrisia. Para com essa vida amundiçada. Essa vida promíscua. Essa vida enganadora. Longe de Deus, longe da palavra, longe da direção do Espírito Santo. E dizendo que crente, que a igreja tem que pedir perdão a ninguém, meu irmão. A igreja tem que pregar o evangelho que transforma a vida. E ele continua transformando. Aí nós vamos acolhendo tudo e fugimos do lavar regenerador, fugimos de mudar a nossa veste, como o Novo Testamento fala muito: revestir-se do novo homem e despir-se do velho homem. Como é que eu pego esse velho homem? O tempo todo eu estou lutando contra o velho homem, o tempo todo eu tenho que jogar fora o velho homem e vestir uma roupa nova. Aí os crentes modernos dizem assim: não, perdoe, porque você pode continuar com a roupa velha. Perdoe o quê, rapaz? Cria vergonha na cara. E aí eu vou ser mais enfático: é melhor não fazer parte da igreja. Não é melhor não fazer parte da igreja do que ficar vivendo essa dupla vida, dupla jornada, dupla agenda e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. O negócio está feio. Deus, quando disse para Josué dizer para o povo santificar-se, Deus não estava brincando. Deus estava mandando o povo lavar-se. Aí você vai para o Novo Testamento, Jesus, quando fala para os discípulos dele causar um impacto no mundo, na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, veja o que é que Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo. Veja a responsabilidade que o crente tem. Quem está dizendo isso que eu estou falando aqui é Jesus Cristo, não sou eu. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Meus irmãos, a igreja foi chamada para ser santa. O povo de Deus foi chamado para ser separado. Isso não quer dizer que você tem que ser chato, cabuloso, encrenqueiro, arrumar intriga no trabalho, se achar mais santo do que os outros, se achar mais espiritual do que os outros. Isso não tem nada a ver com santificação.
Agora, santificação também não aceita esse discurso hipócrita que a sociedade tem dito. Ser santo é se posicionar, ser santo é amar o outro, ser santo é cuidar do próximo, ser santo é entender que você tem que ter uma agenda só, que você tem que ter uma palavra só, que você precisa pedir perdão a Deus e às pessoas pelos seus pecados, que precisa também perdoar quem lhe machuca. Ser santo não precisa você ser aquele... Já vem um crente ali, então, olha, tem crente que chega no canto que o ambiente fica pesado, né? Porque chegou um crente. Não precisa, crente pode ser feliz, crente pode ser alegre. Agora, crente precisa dizer para o pecador: meu irmão, isso aí que você está fazendo é pecado. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Eu quero dizer que eu te amo em nome de Jesus. Eu quero dizer que a igreja é hospital para você que é um doente, como eu também sou doente. Mas eu quero dizer que a igreja não tem que estar pedindo perdão a você por causa dos seus pecados, não. Você que tem que se arrepender dos seus pecados diante de Deus. Meu irmão, nós precisamos fazer ajustes espirituais na nossa vida. 2023 está terminando. Como é que está a tua vida? Eu anotei aqui algumas coisas. O que é que eu preciso corrigir em 2023 para que eu entre em 2024? Você tem um mês aí de advento para refletir. Um mês. E faz de conta que você está aqui de frente do Rio Jordão e Josué está dizendo para vocês: olha, Deus vai fazer um milagre. Vai abrir o mar. Vai abrir o rio. Mas você precisa se santificar. E o que você vai olhar para 2023? E qual é a decisão que você precisa tomar? Qual é a decisão que eu, Marcelo, preciso tomar? O que é que precisa ser abolido da minha vida pessoal, da minha vida espiritual, da minha mesquinhez, da minha vergonha, dos meus pecados ocultos? Que só eu e Deus sabem. O que é que eu preciso aprender a fazer no meu trato com os meus filhos? No meu trato com o próximo? No meu trato com os negócios? Tudo isso precisa ser santificado. Será que eu sou um inerte e quero viver uma vida de inércia espiritual, que eu não cresço, não ando? Será que 2024 é possível mensurar uma vida de crescimento espiritual? Eu tenho o compromisso de ser mais comprometido com a igreja do Senhor. Às vezes, a igreja de Jesus para mim é só um passatempo. Se arrumar outra coisa melhor, eu vou. E não tem compromisso firmado com a igreja, meus irmãos. Isso envolve santificação também. É porque eu quero ser o crente, aquela ideia do ditado novamente. O crente Raimundo, um pé na igreja. E meus irmãos, eu ouvi isso a vida toda. Tá, já vai ali um crente Raimundo. Crente Raimundo dá um mau testemunho da gota, viu? Ah, já vai o crente Raimundo ali. Um pé na igreja, outro no mundo. Deus nos chama para uma novidade de vida. Eu preciso pegar uma agenda. Eu preciso ouvir que Deus me chamou para seguir a arca. Eu preciso entender que Deus me chamou para santificação. Eu preciso colocar na minha agenda o que é que eu preciso mudar. E eu vou colocar lá, eu preciso mudar tal coisa, para eu olhar e saber, isso aqui tem sido um espinho na minha carne. Isso aqui tem prejudicado minha família, isso aqui tem prejudicado a minha vida espiritual, isso aqui tem prejudicado minha vida com Deus, isso aqui tem prejudicado minha vida com a igreja. E eu preciso mudar em 2024. E eu começo hoje isso. Tem uma frase que eu sempre digo na igreja: o que muda na minha história é o que eu decido fazer e faço. Se você não quiser mudar nada, não decidir mudar nada, você não vai mudar nunca, porque o problema está lá no coração. O que muda na minha história é o que eu preciso
é o que eu decido fazer e faço. Não existe avivamento. Outro nome